Olá, bem-vindos ao Be Found by Bárbara, um podcast que eu dou voz para vários empreendedores e hoje eu tenho um super prazer de estar com o Eduardo Medeiros, CEO e founder da WellBeCare, aqui do México, mas ele não é mexicano, ele é brasileiro, veio para cá faz o quê? 13 anos. 13 anos, e ele vai contar a super história dele. Então assim, Edu, me conta como começou a sua jornada de empreendedor, que começou bem jovem, né? Sim, muito obrigado, Bárbara. Obrigado a todos e pelo espaço aqui de compartilhar um pouco a minha história. Comecei empreendendo muito jovem, na verdade, desde a época da faculdade. Lá atrás, em 2004, comecei. Estudei engenharia, acabei estudando música ao mesmo tempo. E estudava engenharia ambiental e música e acabei construindo uma fábrica de guitarras ecológicas para um projeto de iniciação científica da faculdade. Acabei ganhando uma bolsa para ir para Oxford, depois eu fui para Alicante, depois acabei representando o Brasil lá em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Foi quando eu tive contato com toda a parte digital e vi como era toda a estrutura de Silicon Valley. Voltei para o Brasil. Acabei construindo em conjunto com um grande empresário brasileiro um festival de música chamado SWU. A gente participou do primeiro e da segunda edição, com todo esse conceito socioambiental. Então, já foi uma experiência muito próxima do que era empreender numa alta escala muito rápido. Eu era ainda muito jovem, ainda estava estudando na faculdade, mas acabei com aquele mosquitinho que te pica de querer empreender no mercado digital. Lá atrás, em 2006, isso eu acabei construindo o que era um e-commerce de mochila de criança. E esse e-commerce de mochila de criança... Você tinha quantos anos? Estava com 21. E aí, com 21 anos de idade, acabei fundando esse e-commerce e vendendo ele logo depois. Foram uns 2 anos de operação, na verdade. E foi para um grande retail brasileiro, né, uma grande cadeia de lojas brasileiras. A gente acabou vendendo a companhia, que era a plataforma de e-commerce literal. Foi já descobrindo o exit, nem existia mercado estruturado de VC naquela época, era mais anjo investidor. Tive grandes jogadores de futebol como anjos investidores, desde um Anderson que jogou no Corinthians, um Ronaldo. Também a gente teve na época um cara que era um agente de jogador de futebol, que foi agente do Adriano, entre outros, assim, que também investiu. Nada que ver com o mercado digital, mas investindo em empresas disruptivas na época, né? E acabei, depois disso, fundando uma startup, anos mais tarde, isso já para 2008, chamada eudecido.com. Foi uma startup que nasceu com o objetivo de construir um procurement software para atender grandes corporações, principalmente para compra de carros de frota, né? Aqueles famosos uninhos da Telefônica com antena em cima. E a gente acabou fazendo isso para algumas grandes empresas no Brasil, recebeu o investimento da Telefônica, nasceu todo o conceito da Wayra com esse investimento. A gente foi a primeira startup investida pela Wayra no mercado brasileiro e com isso a gente acabou crescendo bastante naquela época. Tive meus tombos também, essa empresa acabou que a gente teve que se desfazer do asset de ter muitas pessoas no time para reduzir por completo a companhia, deixar ela bem pequenininha para poder vender ela, né? Ela seguir subsistindo. A gente teve um grande problema ali na época por se aventurar no mercado B2C do famoso boom das compras coletivas. Foi meu primeiro grande tombo, né? Todo mundo tem. Mas aprendi muito com aquela lição e fui depois empreender com a Rocket Internet. Aí dentro da Rocket eu entrei lá com o pessoal da Easy Taxi logo no começo. Tive o privilégio de trabalhar ao lado de pessoas super empreendedoras como Thales Gomes, como o Dennis Young, que foi um dos primeiros colaboradores da Nubank. Aprendi muito com os dois. O Dennis é um grande mentor para mim até hoje e são ambos grandes amigos, e acabei que ali dentro com eles eu consegui fundar junto com a Rocket a ClickBus. Seguramente muita gente conhece, antes chamava até a Busão. E por isso acabei expandindo a ClickBus a nível global e vim parar aqui no México. Há 13 anos atrás. Veio trazer a ClickBus para cá. Exatamente. E aí que você parou no México. Foi. E aí você chegou no México e aí eu sei que você trabalhou em outras empresas e hoje você
Tá na Welby. Tive 2 anos, exato. Foi bem... Vou fazer de uma forma mais resumida, e a gente vai entrando em mais detalhes. Acabei chegando no México em 2013 para fazer expansão local. A gente descobriu uma grande oportunidade com a ClickBuzz aqui no México, expandi para a Colômbia também. Acabamos abrindo o Peru, mas logo depois fechamos. E focamos nas principais operações. A ClickBuzz chegou a estar em 17 países. Iniciou no Brasil, depois México, Colômbia, depois a gente abriu no mercado asiático, até mesmo no Paquistão, na Turquia, Polônia, República Tcheca. Enorme, né? Enorme de ônibus. Lá a gente fusionou com o principal jogador. A Rocket na época não estava muito bem porque tinha ido IPO, as principais empresas investidas não estavam performando e acabou as ações, começou a cair e meio que foi cada founder por si, né? Naquele momento, e a gente teve que sair para buscar sócios locais. E aí a gente teve uma grande sacada, tanto eu quanto os meus sócios, de se juntar com as principais empresas de ônibus para não somente prover o que seria um marketplace de vendas de passagem de ônibus, mas a ClickBuzz ela é super disruptiva, não somente no Brasil, mas também no México, em outros países, de fazer o papel também de levar essas empresas de ônibus para o mercado digital, né? Então a gente acabou crescendo, focou nos principais países, que era México, Colômbia no seu momento, e Brasil. Brasil é um monstro, né? Uma companhia que cresceu muito. A gente fusionou com as empresas de ônibus, né? Fez uma JV com as empresas de ônibus, acabou meio que monopolizando esse canal nesses países. A companhia acabou crescendo muito. E nesse momento eu quis um novo passo na minha carreira e eu fui trabalhar como executivo pela primeira vez. E fui trabalhar logo numa grande multinacional, nunca tinha trabalhado numa empresa até então. E como é que foi essa mudança? Num primeiro momento foi radical, mas eu tive muita sorte de entrar numa empresa que ainda era de dono, né, que é a General Electric Appliances, junto com a MAB, que é uma grande empresa uma das maiores empresas do mundo de appliance. Ela possui a maior planta de produção de refrigeradores do mundo aqui no México, e acabei construindo toda a área digital dessa companhia. Então entrei lá como um CIO, como Chief de Innovation Officer, né, um Chief de Intelligence Officer dentro da companhia, e construindo toda essa parte de e-commerce, entrega direta, logística, e tive muito sponsorship dos donos da companhia. Porque o meu papel para entrar como executivo partiu de um papel de um conselheiro interino para a parte digital. Então eu já estava atuando com a companhia, acabei me apaixonando pela posição e falei, amo o México, não estou com vontade de sair daqui, e tive uma experiência muito grata durante 4 anos nessa posição como C-Level. Obviamente foi algo bem, como se fala no México, retador, né? Algo desafiador para mim, porque eu saí de ter um autocontrole sobre tudo para ter controle só sobre uma esfera dentro de várias esferas, numa empresa com 26 mil funcionários, uma operação de 8 bilhões de dólares por ano, uma empresa com operação do Canadá até a Argentina, sendo o principal jogador nesses países a nível de venda e de produção de linha branca. Então tive um grande desafio de poder também me adaptar desde a vestimenta. Eu me lembro até hoje que no dia que eu entrei, a minha única condição para assinar o meu contrato é que tirassem a obrigatoriedade da gravata. Da gravata. Não, o terninho ainda ficou. Eu tive que tirar a gravata. Aqui ainda, o mundo corporativo aqui ainda, eles usam bastante. Mas a cultura da empresa foi muito acolhedora. Ela é um exemplo de uma empresa gigante, muito grande, que tem uma cultura muito pró-colaborador, muito pró-inovação. A área de recursos humanos é muito sólida, a área também comercial, os líderes são muito bem preparados. Por mais que aquele cara que saiu da faculdade, entrou como trainee e cresceu até ser CEO da companhia, que é o caso atual, eu tive também o privilégio de ver uma gestão, de sair de ser o dono para ser uma gestão profissional. E isso foi a coisa mais legal que aconteceu para mim, porque eu vi numa esfera muito grande, né? Todo empreendedor tem o sonho de transformar a sua companhia em uma General Electric, né? Uma companhia com 500 anos, uma companhia gigantesca, né? E você tá próximo dessa realidade de transição familiar para uma transição executiva
muito profissional nesse setor, né, que era a linha de appliance, outras unidades da GE, né, a GE foi toda desmembrada ao longo dos anos, mas foi algo que eu aprendi muito de perto e foi muito legal para mim. Depois eu tive grandes experiências em outros 2 grandes grupos, e foi retador para mim também, né, foi desafiador para mim, perdão meu portunhol, tô há 13 anos aqui, mas foi liderar o grupo Electra, que é um dos maiores conglomerados do país, né, e atender diretamente, para os brasileiros que vão nos escutar, é tipo uma Magalu, só que junto com essa Magalu, o mesmo dono é dono do Bradesco, que é o mesmo dono da Rede Globo, que é dono do Corinthians também, tudo junto, tá? E eu não sou corintiano, mas ele é todo junto. Gostei disso, gostei. Tá, mas é um outro grande grupo, com uma outra cultura, outros desafios, foi muito interessante, fiquei ali 2 anos, e 2 anos num outro grupo, chamado Grupo Gigante. Foi 8 anos no mercado corporativo até voltar, aquele mosquitinho voltar a picar para querer empreender num setor completamente diferente, que é o setor da saúde, né? E o que te fez ir para a saúde? Olha, aí é uma história bem, bem impactante. Primeiro foi que eu tinha saído desse grupo, que é o Grupo Salinas, e fui para um grupo chamado, literalmente, Grupo Gigante. Ele é o dono da Office Depot, dono da PepsiCo, dono do Shake Shack, dono do Holiday Inn, grandes marcas, né, Intercontinental Presidente, uma grande parte imobiliária também, e outras marcas. E cheguei nesse grupo, é um grupo muito bonito também, um grupo muito, muito bem construído, todos os grupos têm seus desafios, e eu cheguei 3 dias antes da pandemia. Eu entrei no grupo exatamente no dia 9 de março de 2020. E dia 13, passou o final de semana, eu me lembro que era uma segunda-feira, lockdown, mandando todo mundo para casa. Eu só vi o meu time 2 vezes. E o que acabou acontecendo nesse momento foi que uma das pessoas mais jovens, a primeira a morrer por Covid na América Latina, foi um colaborador do grupo. E aí foi quando teve um alarme a nível país: Covid não mata somente idosos. Isso foi no finalzinho já de março. E eu proativamente quis entender, ok, eu vou ter que voltar o meu time. Eu estava muito focado na área da Office Depot, que é tipo uma Calunga, né, uma empresa de home office muito forte, e a gente tinha um outro problema operativo, que é algo muito positivo para o grupo, mas naquele momento era uma crise para a gente. Todo o nosso inventário estava nas lojas. 480 lojas no país, 16 mil funcionários operando essas lojas, no todo mais os centros de redistribuição logística, porque a gente utilizava todo um conceito de recebo no meu armazém e disparo para as lojas imediatamente, né? Eu não ficava com quase nada de inventário dentro dos meus armazéns. A minha loja era o meu fulfillment para entregar diretamente para o meu consumidor, né? Sempre utilizando a estrutura das lojas como o meu armazém, né? Então, chegou um problema grave. Como que eu vou atender uma alta demanda? Porque está todo mundo indo para o home office e nós éramos o maior grupo com inventário para atender essa demanda. Só que meus inventários estão dentro das minhas 440 lojas. Eu preciso mandar pessoas voltarem às lojas para atuarem como pickers logísticos e enviarem isso à casa das pessoas. Sim. Mas como que eu posso definir quem volta e quem não? Em base a quais dados estatísticos eu tenho de saúde dessas pessoas? Nenhum. Quando eu fui atrás da informação, eu descobri que o médico ocupacional, que é aquele ser que está dentro da empresa, assim como no Brasil, como na Colômbia, como na Argentina, como no México, é regulado qualquer empresa com mais de 100 colaboradores ter um médico ali dentro, que é um médico de staff. Esse médico ocupacional, como a gente chama, ele para mim é um herói, só que ele é visto só como tem que estar ali para cumprir lei, né? Porque ele é regulado. Só que esse cara, ele atende quase o mesmo volume de consultas médicas por contato inicial que um médico do Sistema Público de Saúde no México, que um médico da farmácia, que aqui no México, para os brasileiros que não sabem, as farmácias têm doutor interno.
tá? É o único país que eu conheço que é assim, no mundo inteiro. E é um grande atuante da saúde primária, né? E esse cara, ele atua como esse médico, como um médico de família daquela população. As pessoas chegam perto dele, pedem uma receita, falam, tô com dor aqui, dor ali, minha esposa também, me dá uma receita. E acaba atuando como esse médico de família. Só que ele estava abastecido de apenas papel e caneta. Eu não tinha dados estruturados para fazer um Health Risk Assessment, para ter um Health Risk Scorecard. Eu não podia tomar decisões. Aí eu tive que tocar a porta dos laboratórios e eu pensei comigo, vou fazer um check-up básico, né? Uma química sanguínea com certos elementos, né? Com certos biométricos, vou fazer um hemograma, vou fazer um exame de urina, vou fazer um quiz de saúde, para poder qualificar quem. Fiz um filtro prévio, obviamente, separei por rango de idade, quantos transportes públicos aquele funcionário teria que tomar para chegar na loja, se ele tinha alguém na casa dele com risco. Tentei fazer o melhor filtro possível para poder evitar que passasse de novo, né, um problema mais grave. Mas foi bem né? Difícil. Foi dados. Exatamente. Só que quando eu toquei a porta dos laboratórios e eles executaram o check-up na base que a gente executou, eu descobri um outro problema. Os laboratórios estavam tão antigos quanto as empresas de ônibus. Quando eu ia numa empresa de ônibus no passado, eu me lembro até hoje, quando eu cheguei em 2013, tive a minha primeira reunião com um dos maiores grupos de transporte do México. E com o CTO deles. Ele falava para mim, se você chutar essa máquina que está embaixo da mesa, cai o sistema da companhia inteiro. Né? Era o servidor. Era o servidor do cara, era a máquina dele. E ali, embaixo da mesa dele. Eu senti algo muito parecido com o mercado de saúde. Laboratórios com mesma marca de laboratório, mas em localidades diferentes, com tecnologias diferentes, com processos diferentes, processo muito fragmentado. Pouco estruturado e, mais do que tudo, pouco seguro. Porque eu recebia por e-mail a informação dos meus funcionários, dos exames dele admissional, dos exames periódicos, exames de revisão. Eu falei, uau, esse cara tá me mandando por e-mail 50 mil check-ups, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu estudar esse mercado. E aí construí em base essa informação para dentro do grupo esse primeiro Power BI, vamos dizer assim, de saúde. Mandando quase todo o PII, né? Exatamente. Do colaborador. E consegui fazer um filtro. Graças a Deus, ninguém mais morreu dentro do grupo, não tivemos nenhum outro problema grave, a não ser eu mesmo um ano depois, que eu tive Covid, acabei sendo entubado fiquei mais de 20 dias dentro do centro intensivo, fiquei no hospital muito tempo e descobri uma outra dor do mercado mexicano a nível de saúde. Uau. Os seguros de saúde do México é diferente dos planos de saúde do Brasil, ele só te cobre major events, né, que são os eventos maiores, que é uma internação, que é uma hospitalização, mas também com uma cobertura, né, com teto, dali para frente é tua responsabilidade, mas dentro dessa cobertura você tem 2 pagos para fazer, que é uma coparticipação e um pago inicial, né? Você faz um depósito inicial que vai cobrir até certo monto e dali entra o seguro e você vai dividindo essa responsabilidade em 10, 15, 5%, depende de qual é o seu plano de saúde. Eu sei que levou grande parte da poupança dos meus filhos, quando eu tive que sair do hospital. Me custou muito dinheiro e eu pensei, se para mim que sou executivo me doeu tanto financeiramente e eu não sabia que eu tinha certas enfermidades crônicas, né? Um pré-princípio de diabetes, problemas de tireoide, e que me levou ao quadro, né, de ir a um estágio crônico com o Covid, né, um estágio crítico com o Covid. Falei, já imaginou toda essa capa de trabalhadores no México que não tem essa informação? Como eu faço com que esse pressuposto, esse budget da saúde ocupacional que é regulado, pelo menos aos olhos dos funcionários, se transforme isso em um benefício? E todo o RH briga por benefício, né? Ele briga para trazer mais recurso financeiro, para poder reter o colaborador. A gente vive num país que é o México muito industrializado, que tem uma rotação muito alta dentro das principais empresas do país. A força da mão de obra também aqui é escassa como em outros lugares, é muito competitivo, então o RH precisa brigar. E eu entendendo todos esses fatores e entendendo o que dói no bolso da população, e mais ainda alarmante que é
que a maioria dos funcionários não tem um benefício de saúde, diferente do Brasil, que se dá para a pirâmide inteira, aqui só o topo da pirâmide tem esse gasto médico maior, como se chama, toda a parte operária só tem acesso ao sistema público, que como um país grande que é, e eu não vou julgar, só consegue atender um 40% da população que necessita ao largo de um ano. Por isso que no México tem um outro indicador muito forte, que é o segundo maior motivo de ruptura financeira familiar, é a saúde. Então, quando eu olhei todos esses indicadores, eu falei, uau, eu tenho um negócio sólido na mão que vai conseguir atender 3 dores. A interoperabilidade de saúde, integrando esse ecossistema, fazendo meio que o que a gente fez na ClickBus foi trazer todas as empresas de ônibus para ter uma experiência igual o mercado aéreo já tinha desde os anos 2000, e o mercado de ônibus estava atrasado. Vamos fazer o mesmo. Vamos ajudar as empresas que era o meu procurement software lá de trás a comprar esses exames, mas fazer essa parte regulatória, a forma com que isso tenha um melhor ROI, um melhor retorno, que é levar isso ao funcionário como um programa de saúde e ajudar de uma forma de impacto esse funcionário a ter um melhor programa de saúde preventiva, né? Criando esse conceito de health membership, né? De levar ele para ter essa estrutura de ter uma cobertura de gastos primários, para ele poder cuidar da diabetes dele, para ele poder cuidar da obesidade dele, para ele poder cuidar da tireoide dele de uma forma mais sustentável para o bolso dele, né? Você sabe que todos os empreendedores que eu entrevisto aqui, eu sempre escuto a mesma coisa, o propósito e o problema que queria resolver, né? E ilustra muito a sua história aqui agora. E como as companhias, na verdade, acabam tendo um elo conector, né? Com toda a sua experiência. E aí você falou que você está há 13 anos aqui no México. Bastante tempo. O que te fez apaixonar aqui pelo México? Qual que foi a oportunidade que você viu? E recentemente, né, o México passou, em termos de valor de investimento das ventures, para novas empresas, passou o Brasil, nem desse contexto, na verdade. Porque o Brasil está ficando um mercado mais maduro. Então me conta um pouco da oportunidade que você viu, o que te fez apaixonar aqui pelo país. Nossa, e esse movimento, assim, como você enxerga esse movimento de investimento agora aqui? O Brasil, como você comentou, pegando esse gancho, ele é muito mais maduro tecnologicamente do que o México, tá? E é muito curioso isso, porque o México, ele tá fronteira com os Estados Unidos. Eu tô dando a minha tese, tá? É a minha teoria. A minha teoria desde que eu cheguei aqui em 2013. Eu me apaixonei por 3 coisas no México, tá? Eu cheguei aqui com uma esposa grávida, né? Com literalmente uma guitarra e uma bicicleta na minha mochila, né? E com uma das cidades que tem uma das maiores ciclovias do mundo. Então, meu sonho, quando eu morava em São Paulo, era poder chegar de bicicleta no meu trabalho, que eu realizo há muito tempo. E isso, eu sou muito grato à Cidade do México por isso. Na mesma bicicleta que eu trouxe do Brasil para cá, desde então. Você trouxe a bicicleta do Brasil pra cá? Exato, trouxe, que é a mesma que eu tinha desde pequenininho. Então, assim, a mesma bike eu trouxe para cá e consigo ir trabalhar com ela. Ir e voltar. Segunda coisa, comida, maravilhosa. E a terceira, a receptividade das pessoas. Isso eu me apaixonei. Mas existe um quarto elemento, que quando eu cheguei aqui e eu vi que o México estava atrasado tecnologicamente comparado ao Brasil, mesmo sendo fronteira com os Estados Unidos, eu descobri 2 coisas. Uma que, dentro da minha teoria, o mexicano, com a fome de empreender, ele acaba migrando para os Estados Unidos de uma forma muito fácil, porque ele está próximo. Então, aquele talento da escola acaba ganhando uma bolsa numa faculdade americana por essa proximidade. Aquele talento da faculdade aqui acaba ganhando uma vaga de emprego lá fora, né, e vai viver o famoso American Dream, tá? Mas aqueles que ficam aqui constroem algo muito grande. Se você pega a história de empreendedores mexicanos que quiseram empreender, construíram coisas gigantescas, monopólios locais, assim, a gente tem vários cenários de monopólio local aqui. Os exemplos, inclusive. Que eu trabalhei para todos eles. Para todos os bilionários mexicanos, eles são bilionários desde os anos 80. Tá? Assim, tipo, é surreal, assim, não é? Os caras estão na lista da Forbes, um deles foi o primeiro da Forbes durante muito tempo. E assim, tá lá, né? Assim. Inclusive, ainda você segue nessa lista
aí, bem com vários grandes de techs, assim, donos de techs, então agora tem envelhecido muito aqui. E o grande ponto é, quando eu olhava o mercado, eu cheguei aqui, eu falei, uau, o sistema de método de pagamento ainda nem existe aqui. Os bancos, quando tem uma campanha de um Black Friday que mistura a loja com o online, a loja cai e o online cai, porque tá tudo integrado. Não existia separações nos bancos, não existiam opções como tinha já no Brasil, diferentes opções de integração. Existia pouquíssimos e-commerces, pouquíssimos e-commerces. Eu vi nascer os e-commerces de nicho aqui. Porque a população ainda aqui faz muito pagamento com dinheiro ainda, né? Impressionante, assim. A participação do dinheiro é muito grande, tanto que quando eu me lembro que a gente começou com a Rocket aqui e criamos o primeiro grande e-commerce mexicano, a gente transacionava muito no dinheiro com pago contra entrega. A gente levava a televisão na sua casa e você nos pagava. Olha que doideira, né? Entendeu? Existia esse modelo aqui, isso lá em 2013, eu não vou lembrar muito tempo atrás, 2014, quando inaugurei a ClickBuzz aqui em 2014, eu recebia muito em pago em dinheiro, até hoje ainda tem isso, né? As famosas Oxos do Brasil, as Oxos daqui, elas recebem grande parte desse volume transacional de pagamento de água, de luz, de um e-commerce, de um pagamento de uma mensalidade de uma escola, de uma academia, de compra de remédio. Eu uso para transacionar venda de consulta médica, eu recebo na Ox, é um dos métodos de pagamento que a gente tem. O grande ponto que eu percebi foi essa falta de empresas de tecnologia. Então, para mim se eu vivi no Brasil e eu vi como o Brasil se transformou digitalmente, e eu estou voltando no tempo 10 anos, uau, eu posso construir muito aqui ao largo disso, né? E surfar essa onda, sendo que eu viajei no tempo. Era o que muitos empreendedores do Brasil, grandes, que eu admiro muito, em suas palestras, Romero Rodrigues, Carlos Pessoa, Bob Hohlheim, grandes nomes do início do empreendedorismo brasileiro, Pierre Schurman, falavam muito desse contexto. Fui nos Estados Unidos, vi o futuro, voltei para o Brasil e implementei. Jack London, fundador do Submarino, contando a história dele que leu num jornal americano sobre uma empresa porque chamou o nome e a atenção dele, que chamava Amazon. E ele queria entender por que a Amazon, que era da Amazonas. E ele se encanta com aquilo, pega um avião, vai para Seattle, bate na porta e conhece o Jeff Bezos, enquanto o cara entra no armazém, vê um monte de mesa de ping-pong com um monte de linha, um sistema logístico meio surreal e construindo o império que é hoje a Amazon. Isso há muitos anos atrás. Então, quando eu cresci escutando esses caras, que são grandes referências da internet, quando eu cheguei no México, eu me senti como eles. Eu falei, só que eu tô lendo o Brasil, que é mais parecido com o México da realidade americana, né? E isso foi a parte, óbvio, né, de profissional que eu me apaixonei. Eu falei, aqui eu tenho uma vantagem competitiva muito grande, né? Foi um tema de posicionamento. E é um país que, assim como o Brasil e outros da América Latina, tem um montão de oportunidades, né, enormes para poder empreender e construir, né? O Brasil também está cheio ainda. Né? Você sabe que eu sempre, na minha carreira, né, também pensando, eu falo, se você quer ser um líder na América Latina, é importantíssimo você falar português e espanhol, expandir, porque isso vai te dar habilidade para trabalhar com toda a América Latina, e é uma bênção, né, da América Latina, assim, porque você consegue escalar as coisas muito fácil. Inclusive, foi o que você falou, eu fui abrir a ClickBuzz aqui, aí depois a gente expandiu para outros países, enfim. Agora, voltando aqui para o México um pouco, quais são as empresas também aqui que você tem bastante inspiração? E a gente até estava mexicanas? Olha, que revolucionaram, que você está vendo que estão fazendo uma mudança aqui no país. Olha, a que eu acompanhei e eu admiro muito, que é para mim um exemplo global de como construir uma startup, né, desde o zero e no scale e tudo, é a Bain & Frank. Eu adoro a companhia, o value prop, o marketing que fizeram. Ela se inspirou na Warby Parker nos Estados Unidos. Ela trouxe para o mercado mexicano, mas sendo bem sincero, desculpa o fundador do Warby Parker, ele ficou pequeno perto dela. Para mim, o value prop, como ela construiu o value prop da companhia, ela encontrou oportunidade, ela
ela atacou o mercado de uma forma, com uma linguagem diferente, criou uma identidade forte. É essa empresa, para mim, assim como um exemplo de gestão da empreendedora que fundou, da gestão do sócio dela, co-CEO, que é o meu tocaio, como se fala no Brasil. Meu xará. Meu xará, que é o Eduardo, e a Mariana, fundadores da Benny Frank, são grandes exemplos de empresas que deram muito certo na construção do negócio. Outra empresa que também eu admiro muito é a Clip, né? Ela foi hustler total de encontrar a oportunidade de digitalizar o pagamento com o cartão, sendo que é um país que tem baixa penetração e uso de cartão, mas dá a possibilidade, começou, né, com esse POS, né? E para poder fazer com que um taqueiro pudesse cobrar, né, literalmente ali no cartão. Revolucionou, é uma empresa que não para de crescer, tem muita inovação dentro da companhia. Obviamente o Nubank, mesmo no México, está revolucionando muito. Eles já estão com quase 20 milhões, não é? 15 a 20, alguma coisa assim. Mais de 20 milhões, eu acho que é 22, eu acho que era o último número. Eles têm o quê? 3 anos aqui? Não mais. Eles começaram aqui, quando o Davi veio aqui, ele estava começando no Brasil, o Vitor da Sami me colocou em contato com ele, e eu apresentei ele para os donos da General Electric, porque eles tinham um banco muito grande aqui que chamava Crédito Real, e eles foram tomar um café, e os donos da GE nem entenderam meio ele, acharam que ele estava meio maluco, o cara construiu o maior banco da América Latina. Só isso. Para você ver, o mundo tá cheio de maluco que realmente constrói coisas grandes. O Davi fez algo espetacular, a Cristina também, o time todo, né, da Nubank. E no México começou pequenininho, isso lá em 2015. 2015, tá. E aí soltou, acho que em 2016, foi quando começou o MVP. Lá em 2018, se eu não me engano, começou já mais forte, e agora esses últimos anos que... Não, decolou, assim. Decolou. O número que eles têm é comparado com os grandes bancos tradicionais. Exatamente, está crescendo muito, e eu espero que logo, logo eles tenham uma opção de Nubank Enterprise. Eu estou precisando para minha empresa, porque ainda tem muita oportunidade para os bancos locais aqui dar um belo atendimento para quem tem uma empresa, né? A dor que o Davi teve de descobrir a oportunidade da Nubank no Brasil é a dor que inclusive existe hoje aqui no México, não para mim que sou estrangeiro, mas para qualquer pessoa mesmo. Na verdade eu como, enfim, uma cliente de um banco aqui, lembro, para conseguir meu primeiro cartão de crédito eu precisei esperar 3 meses para provar meu crédito, assim, no Brasil é super fácil. Sim. E o Nubank tem essa proposta, né, de ser ágil, rápido, enfim, e funciona aqui e resolve uma coisa que os bancos aqui tradicionais não conseguem. E também acho que isso vai fomentando inovação até inclusive nos próprios bancos. Sim, outra grande empreendedora que outro dia eu tive o privilégio, eu participei de um painel com ela, é a fundadora da Story. E a Story é outra startup que também cresceu muito, tem uma super estrutura. Outra que eu não conheço os fundadores de forma direta, mas eu admiro muito também é o pessoal da Plazo. O que eles construíram, que era a proposta que nasceu lá atrás, no Grupo Salinas, que nasceu lá atrás, no Grupo Coppel, que é vender, né, produtos com pagos semanais. Você vai lá na loja e fica pagando toda semana o seu iPhone, que dá um final dos 50 mil pagos que você vai fazer, você poderia ter comprado uma casa à vista, com a taxa de juros. Mas a Plazo fez isso de uma forma humana, né, com taxas de interesse humano, e escalou isso para outras empresas poderem dar acesso às pessoas poderem comprar. É muito bonito que a pessoa pode, né, no meio dela, poder ter aquilo, né, ela pode adquirir um produto que ela sonha em ter e ter um valor de pagamento. Obviamente vai ter uma taxa de juros que vai ser cobrado, mas ela pode ter aquele produto que ela deseja, né, pagando algo que não faça ela deixar de comer ou ter algum outro problema financeiro mais grave em casa, uma forma digerível de poder consumir aquilo que ela deseja. Eu acho legal a startup, como eles construíram esse modelo, ela é muito bem aplicada aqui para o mercado mexicano, né? Essas são as que eu admiro muito. Óbvio, tem a Justo, que está revolucionando o mercado de consumo, principalmente de alimentos aqui no país.
Tem outras startups também, como a Z-Brands, que criou a Luna, começou lá com um colchão dentro de uma caixa, né? E agora tem um montão de marca e cresceu bastante. É uma startup antiga e não é mais uma startup, isso é uma empresa, né? E é isso, assim, basicamente das que eu tenho mais contato, eu admiro, são esses hustlers que conseguiram romper as barreiras de não só depender de fundraising, né? De chegarem no seu ponto de equilíbrio, gerar lucro, gerar dividendo, né? Realmente construir uma companhia sólida, né? Porque só gerar faturamento e o lucro ser pequenininho, isso é só ego. Não é uma empresa durável, não é uma empresa que vai perdurar. Não é escalável, né? Não. E aí, agora que você está falando, inclusive, disso, né? Que você precisa encontrar, enfim, a escalabilidade, também a rentabilidade. Você comentou que você levou um tombo na sua carreira. E eu fiquei curiosa, qual foi seu maior aprendizado? O meu maior aprendizado foi colocar menos atenção na minha imagem pessoal e mais atenção dentro da minha empresa. E, na verdade, foram vários tombos, né? Dentro da própria Welby, eu levanto e caio todo dia, né? O que importa é seguir levantando. Né? A vida de empreendedor, né? Tem dia que eu tô dormindo e eu tô de pé. Tem outro dia que eu já acordo nocauteado no chão, caindo de uma escada de 200 andares, né? Mas, para mim, o principal aprendizado que eu tive desde lá de trás até agora é realmente olhar um negócio com um olhar muito crítico no caixa. Tá? O caixa é seu rei e o caixa determina e toda a sua energia tem que estar muito bem focada em isso aqui vai me trazer um retorno, vai me trazer realmente, ele vai se pagar, vai ter um payback. Estou disposto a fazer essa aposta e ter muito consciente isso, não somente você como empreendedor, mas você também passar isso para os seus investidores. Mas mensurar essa aposta de provar um novo canal, de provar um novo produto no mercado, como se fosse um novo projeto, uma nova empresa. Desenvolve o BP, faz muito bem estruturado, coloca as KPIs corretas, alinha o seu time para aquilo, né? O grande erro de muitas startups, e mais quando eu era muito jovem lá atrás, era achar que o negócio ele não vai morrer. Que ele que não vai parar, que o que importa é trazer mais usuário, o que importa é transacionar mais, o que importa é provar mais coisas e ter mais ideias, executar as ideias rápido, né? O que para mim hoje é importante e relevante no meu modelo de negócio é entender o que é bom para minha companhia e o que faz mal para minha companhia. É como você tratar seu corpo. Se eu sei que camarão me dá alergia, por que eu vou comer camarão? Porque eu gosto. Não, eu vou ficar toda hora alérgico, cheio de problema. Se eu sou um diabético e vou me empanturrar de chocolate, comer, tomar álcool e tudo, eu vou reduzir a minha vida útil. É a mesma coisa, está relacionada ao seu modelo de empresa. Você tem que entender aquilo que funciona para você ou não, e aprender a dizer não. Acho que o meu maior aprendizado, e eu me lembro até hoje, o Daniel Reis, fundador do grupo Direct Talk, super empreendedor, sempre serviu de inspiração para mim, desde lá de quando eu ganhei o prêmio com o projeto das guitarras. Eu me lembro que no jurado do Desafio Brasil, estava ele e o Eric Asher, fundador da Monax. Quando a Monax estava começando, tinha só feito 2 investimentos até então. E eles estavam como jurados. E eu me lembro que o Daniel Reis, ele me comentou uma coisa, eu pedi para ele um almoço, era a semana do meu aniversário, eu sempre mando para pessoas que eu admiro, convido elas para almoçar comigo para eu perguntar o que você diria para você mesmo naquela idade, quais recomendações. E ele falou para mim, aprenda a dizer não, mais do que sim. O empreendedor, ele fica maduro quando ele fala mais não do que sim. E isso funciona até hoje, pessoal, assim, quando eu descobri, o mercado mudou. Eu construí a a Welby, em 2021, tive o conceito da ideia. Auge do mercado de fundraising. Voando, era cheque para todo lado. Levantei $3 milhões num PowerPoint em 30 dias. Tive a ideia, desenhei, não tinha nenhum nome, não tinha nem empresa aberta. E levantei com grandes fundos de investimento que acreditaram na minha ideia, que foi
A Nazca, Marathon e H2N, fundos que investiram em empresas como Kavak, como Justo, como Clip, como Bitso, fundos assim fortes como Rappi, como Tu, né? Só unicórnio, né? No background. E tive o privilégio de ter eles como meus principais investidores no meu primeiro round, grandes angels investors a nível global, dos Estados Unidos, Brasil, etc., de gente do mundo inteiro investindo na ideia, no conceito da Welby, logo no começo. E eu passei 6 meses, desde abrir a companhia para poder receber o investimento e desenvolver. Então, lancei em janeiro de 2022. Em março de 2022, o que aconteceu? Crash. Uau! E ali, a minha sorte é que eu já tinha apanhado bastante no passado, e não tinha acabado com o meu caixa, porque poderia ter acabado, era fácil acabar, teria investido mais em tecnologia, ter antecipado. A gente lançou em janeiro de 2022 a Welby com 2.500 usuários ativos, 80% de engajamento, mais de 80% das pessoas tinham feito seu check-up na primeira semana, eu já tinha dados estruturados, tinha 2 empresas, um ARR ali de quase $500 mil no meu primeiro mês operativo. Eu falei, uau, eu vou ser o unicórnio mais rápido da América Latina, agora vai chover capital para mim. Chegou em março, os fundos pararam. A gente parou com a fábrica né, para fazer manutenção, os fundos pararam para fazer manutenção. E com muito esforço, com muito trabalho, a gente se reestruturou. Foi a primeira grande reestrutura do mindset da Welby. A gente teve a grande sorte de ter grandes fundos apostando de novo na gente e apoiando a gente. No finalzinho de 2022, isso foi em novembro de 2022, a Volpe Capital do André Maciel, do Gabriel Marcassa, lá do Brasil, nunca tinha feito investimento internacional, a primeira startup que eles investiram. Do outro lado literalmente quase do planeta para eles, primeiro investimento, né, na Welby. E principalmente numa empresa de saúde. Trouxe fundos como a Cortex, que é o fundo do Bradesco, do Fleury e do Grupo Sabian. A gente se conheceu, inclusive, acho que foi pela questão do Fleury. No BSB, alguém me fez seu contato e falou, não, você precisa falar com ele. Exatamente, acho que foi o Marcos do Fleury. Acho que foi. Ou o Gustavo, pode ter sido um dos dois. E depois também a Greenrock, outros fundos Silicon Valley Latam também investiu na gente naquele round, que foi o nosso seed. E foi um seed alto para a época, a gente até conseguiu sair em várias revistas como Forbes, etc., porque não tinha fundraising acontecendo em 2022 nessa etapa, e levantamos $4.1 milhões, né, com um super upside de valuation, a gente cresceu muito a companhia naquele momento. E depois, um ano mais tarde, de novo, fizemos a Série A, né, e aí levantamos outros $7 milhões na Série A, já com a participação de fundos como Parceiro Ventures, como também a própria IFC, o Banco Mundial, e todos meus ex-fundos investindo de novo, né, todos me acompanharam em todas as minhas rondas de investimento, né, e agora acabamos de fechar uma nova ronda de investimento que a gente anuncia em breve, e estamos muito felizes porque a companhia cresceu, mas a gente teve várias etapas de reestrutura. E essa foi a primeira, né, que foi entender que o mercado mudou, que já não existia aqueles múltiplos surreais de valuation. Nos adaptamos, levantamos e trabalhamos em prol sempre de buscar a performance de caixa. Se a gente já tropeçou muito ao largo desses anos e aprendemos com nossos tropeços, né, de fazer essas provas, falhar numa prova. Uma outra coisa que eu aprendi também ao largo dessa jornada, que já vão se fazer aí 4 anos desde que a gente começou a operar, né? E que desde que a gente levantou nosso primeiro fundraising já são 4 anos e meio, foi demitir rápido, contratar devagar. A importância de construir um time, né? Exatamente, um time, e mais do que isso, também construir um onboarding do seu colaborador é 90% do sucesso dele. Se você não fizer um onboarding correto, você vai perder ele, por mais que seja um excelente talento. E também dar direcionamento para as pessoas. Todo mundo busca ter uma direção.
E na Welby, por ser uma startup no mercado de saúde que tem tantas oportunidades, eu digo que também são muitas armadilhas. São grandes oportunidades que deixa outro fazer, não tem problema. Depois a gente integra com ele, trabalha junto. Mas querer olhar tudo é a fórmula exata do fracasso. Então a gente passou por uma segunda grande transição na Welby no último ano. E foi uma transição dolorida. O mercado, de novo, teve que se reacomodar e a gente, com o objetivo de buscar o break-even, de continuar com fluxo de crescimento, a gente teve que tomar mais decisões de nãos. E foram decisões de nãos em 3 sentidos. Foi, esse perfil não funciona mais para mim. Né? Essa posição não funciona, automaticamente essa pessoa já não funciona. Eu preciso, para poder chegar lá onde eu quero, esse perfil com essas características, Sim. com essa cultura que esteja alinhada com a companhia. Infelizmente, a gente teve vários cortes ao largo do ano, substituindo posições desde C-level, a mid-management, até a parte mais operativa. Nãos para clientes. Quando eu olhei, eu falei, uau, esse logo é excelente para a gente, mas a margem, ela não comporta a margem que eu preciso ter para o meu negócio, ele ser escalável e ser perdurável, ser sustentável ao longo do tempo. Eu tive que falar não para clientes, tive que abrir mão de receita em prol de continuar cada vez mais construindo um negócio de uma forma sustentável. Tive que tomar decisões na concepção da oferta do produto e redesenhar muito as disposições que o produto estava dando aos usuários para que o usuário possa também se ver beneficiado e a companhia também se possa ver beneficiada. Isso foi uma rearquitetura do produto e a gente tinha muito um concern. Isso vai pegar no nosso índice de qualidade, porque a gente tem meio que como um Uber. Todo evento médico, toda interação, a gente classifica de 0 a 5 coraçõezinhos. E a gente tinha um score muito alto, por exemplo. Né? A gente trabalhava com foco muito no SLA. Você me pedia um exame de laboratório, eu já te buscava o laboratório e te colocava para fazer o exame mais rápido possível. E eu buscava aquele laboratório, nem sempre era o melhor laboratório no começo, e nem sempre era o laboratório que a empresa teria uma margem eficiente e que também o usuário pagaria até mesmo mais barato, né, por aquele exame. Sim. A gente soltava por time. Quando a gente reajustou o ciclo de KPIs e buscou, né, como se fosse um triângulo, né, buscar, tenho que ter tempo, eu tenho que ter qualidade e eu tenho que ter margem, para isso aqui parar de pé, né? Sim. Quando eu consegui colocar esses 3, a gente tinha uma preocupação muito grande de perder a qualidade, pelo contrário, subiu muito a qualidade. Os clientes amaram mais o produto, eu tive mais engajamento, eu tive melhoras na renovação, consegui renovar cobrando muito mais, né, dentro das companhias, melhorando meus indicadores econômicos e os clientes apaixonados pelo produto. Tudo aquilo que te dá medo de mover nessas palancas, né, nessas alavancas, às vezes você precisa vir lá e mexer mesmo assim para ver, olha o que acontece. Obviamente existe riscos de mover todas essas alavancas, mas isso fez a companhia performar como nunca performou, fez a gente conquistar uma nova rodada de investimento, fez a companhia chegar muito próximo, a gente está muito próximo já do ponto de equilíbrio e começar a gerar caixa, que é o nosso sonho. A partir dali a gente realmente vai poder dormir, mas foi dolorido, porque eu tive que dar adeus para pessoas que eu gostava muito, que foram muito boas comigo durante o processo de 0 a 1, mas também que eu escutei de um outro grande empreendedor no passado, e foi incluso em Stanford numa palestra, um dos fundadores do Instagram, ele falava, não, do seu time inicial, aqueles que te levam de 0 a 1 não necessariamente vão te levar de 1 para 100. E aqueles que te levam de 1 para 100 não necessariamente são as pessoas que vão te levar de 100 para 1000. E por aí vai. Até mesmo vai chegar um momento que você não é o cara de levar a companhia de 100 para 1000, por exemplo. Sim. E chegar nessa humildade de entender que você precisa de ajuda e montar um staff para poder levar a companhia é uma madurez que te dá como empreendedor
mas desde que você coloque e priorize caixa, priorize ter a qualidade, priorize ter a manutenção dos seus clientes, né? Graças a Deus e muito trabalho, a Welby, a gente tem um churn baixíssimo, 0,0 nada. A gente tem desde o nosso primeiro cliente até clientes o último cliente do ano passado continua com a gente, então basicamente a gente não perdeu ninguém ao longo do caminho, perdeu empresas que a gente não quis mais, que foi o nosso layoff desse produto ou dessa companhia, e perdeu empresas que infelizmente já não existem mais, que foram startups que deixaram de existir, grandes unicórnios que acabaram morrendo ao longo do caminho, que foram clientes muito importantes para a Welby na jornada dela. Mas hoje vocês têm uma porcentagem do mercado mexicano, né? De muito asseguradoras grande. E laboratórios enorme, né? Hoje a gente tem 120 grandes empresas de forma direta, que quer dizer, o contrato nosso, por exemplo, com Telefônica, com Engie, com Enel, com Red Bull, com empresas como Cemex, com empresas como o Grupo FEMSA. A gente tem grandes empresas dentro do nosso contrato direto, mas também atende as seguradoras, né, as empresas de seguro, fazendo essa parte de cobertura menor e preventiva para eles poderem ter uma melhor gestão da sua carteira, né, que aquela pessoa que tem uma padecidade crônica, ela não espera até o momento dela explodir para buscar o hospital, que a gente consiga fazer um acompanhamento, desde, por exemplo, uma pessoa que tem um problema com peso, e fazer um programa de gestão de controle de peso, até mesmo fazer um acompanhamento de uma pessoa com câncer, né, num câncer, por exemplo, como um câncer de pâncreas ou mesmo uma leucemia, etc. Então a gente atende hoje grandes asseguradoras do mercado, basicamente acho que no México tem 21 seguradoras, a gente já está com um contrato assinado com 7 delas, operando com 7. A principal mais antiga é a Sura, que é a seguradora colombiana, foi a primeira a apostar no nosso modelo e virou exemplo para todas as demais, né, que começaram a operar com a gente esse ano. Muito bacana. Eu tenho uma última pergunta que você me deixou curiosa. Para que time você torce? São Paulo. Você é São Paulino? Tem que ser São Paulo. Eu sou palmeirense, uma tristeza. Imaginei. Todos os meus investidores são Quer dizer, uma alegria. Mas perderam agora, né? Pois é. Sim, mas o São Paulo tá horrível agora também. Eu não sou um torcedor fanático, mas eu estive agora eu acho que eu tenho até pé frio. Tenho pé quente, pé frio, porque o São Paulo, quando ganhou no Flamengo, acho que foi o último prêmio que São Paulo ganhou, que foi a Copa do Brasil, eu tava lá com meu filho assistindo, e agora que ele perdeu pro Quito, que foi um jogo ridículo, lá no Morumbi eu também tava. Então, assim, não sei como que é a minha sorte pro time. Mas acompanho muito pouco, estando no México, e você empreendendo também, não dá pra misturar. Não tem tempo. Edu, foi um super prazer te receber aqui. É impressionante a sua história. Obrigado. Você falou, eu tive sorte, na verdade não, eu vejo que teve muito trabalho duro por trás. E obrigada por dividir, realmente espero que inspire muitos empreendedores. Eu espero que tenham mais empreendedores aí bem-sucedidos e que construam empresas sólidas. Não pense só em fundraising, crie sua companhia para não depender de funding. É interessante, é legal, se está no momento certo, na hora certa de construir, né? Mas se você conseguir construir muito self-made, como foi a própria Vetex no passado, cresceu, é um super exemplo. Outros grandes empreendedores, Mariana e Geraldo, que construíram, são fantásticos, são grandes heróis brasileiros, na minha opinião, assim, e entre outros, né, que construíram grandes negócios sem necessidade nenhuma. A gente no bastidor aqui comentava de alguns nomes que ninguém conhece, grandes empreendedores como o Bruno Prado, que eu tive o privilégio de conhecer agora num casamento, é um grande empreendedor de tecnologia, principalmente no tema de cybersecurity, né, e esse grande cara, tema ultimamente. E ele é um empreendedor brasileiro, pouca gente conhece, e construiu uma empresa de billion, né? E sozinho, sem levantar capital, é um mega de um mago da tecnologia brasileira, um exemplo fenomenal, atende grandes bancos, a grandes empresas internacionais, também está operando nos Estados Unidos muito forte a companhia dele, e é um mega exemplo também. Tem vários empreendedores, a lista é muito grande. Não necessita só levantar fundraising e tal, mas
Construa um negócio que seja sólido e atenda esses pontos que a gente comentou aqui. Dor, oportunidade e trabalho. Não pensa que você vai montar uma empresa e amanhã você está comprando uma Porsche, uma Ferrari. Isso não existe, não. Eu entrevistei uma pessoa que falou assim, você vai ser tudeiro. Você vai fazer tudo. Tudo. Exatamente. De tudo. Tem que estar... E realmente tem que ser um canivetinho suíço, assim. Tem que entender a sua companhia como um todo. Você tem que passar por todas as etapas da companhia, como aquela trajetória, né? Eu tive o privilégio de ver aquele cara que foi trainee e virou CEO de um grande grupo, né? Ao largo de 25 anos de carreira, né? Que foi dentro da GE Appliances, né? Com a MAB. O Hegel, um excelente profissional, mas você tem que ter, quando vai criar sua companhia, essa visão e não esquecer disso. Ser aquele cara que entra como trainee, mesmo sendo CEO, não se apega ao nome, ao título, e vai entendendo a companhia como um todo para você poder entender as dores dos seus funcionários. E tem que aplicar a filosofia do radical candor, que é o feedback radical mesmo no momento. Não tem como. Se a pessoa não tem estômago para dar ou receber feedback que seja construtivo, obviamente não para ser negativo. Eu acho que essa seria a minha última recomendação para as pessoas. Crie essa cultura na sua empresa desde você com o seu sócio, sabe? E outra coisa, deixa tudo em contrato que, sabe? Tipo, na hora que der um problema, como resolve, sabe? Que esse feedback esteja também dentro do contrato, essa cultura do feedback entre você e seus sócios. Porque isso resolve 99,99999% de todos os problemas que você vai ter em qualquer etapa da sua companhia. Se tá tudo bem estruturado, inclusive. Não deixa para amanhã. Porque deixou para amanhã já era. Assim, sabe? Tipo, ter esse acordo de sócios funciona muito bem. Eu com meu sócio hoje, a gente senta de frente, a gente tem um one-to-one toda segunda-feira, a gente reavalia a nossa semana anterior. Eu passo o meu feedback do que eu espero dele, ele passa o feedback do que espera para mim sobre a semana anterior, a gente revisa os nossos to-dos, a gente alça a mão para cobrir um ao outro, né? Ok, eu lidero essa, você lidera essa, você leva isso, esse funcionário, a gente precisa isso dele. E outra, a gente colocou continuamente processo de avaliação de desempenho aberto. Isso também foi bem radical, mudou a cultura da companhia, tá? E algo que realmente não espere a companhia chegar num tamanho... Você chega na cultura, né? Na cultura, tem que ser desde o início, assim. E eu admiro muito o público brasileiro, os empreendedores brasileiros, eles são muito bons em construção de cultura. Em outras partes, outros países que eu tive o privilégio de trabalhar e conviver, eu já vi mais dificuldade. Colômbia também tem um processo de criação de cultura muito sólido, muito forte. No México eu tive mais dificuldade de criar cultura. Eu até no passado tenho uma história na Rocket meio radical que eu estava enfurecido com a palavra ahorita, né? Sei. E eu acabei saindo para desestressar, para caminhar na rua, tomar um ar, porque falei, eu tô chegando no meu limite. Eu passei numa loja de tinta, comprei um spray vermelho e um spray preto. Cheguei no escritório que estava novinho, recém-pintado. Tudo bonitinho, a parede branca. Eu escrevi a palavra ahorita em vermelho. E eu coloquei um X preto gigante em cima, falando para os funcionários. Isso há muito tempo atrás, tá, turma? Falando, olha, tá proibida essa palavra aqui. Ahorita para mim é igual a agora. Eu sou brasileiro, eu entendo que você vai me entregar daqui a 1 hora, 2 horas. Vamos colocar prazo nas coisas a partir de agora. Sim. Obviamente eu mandei pintar a parede depois, mas foi algo bem radical. Edu, obrigada de novo por compartilhar toda a sua história. Obrigada por ter vindo aqui no podcast. Obrigado a todos. E com certeza a gente vai se esbarrar por aí, porque, enfim, tenho certeza que você ainda vai criar várias outras empresas e negócios. Vamos ver. Sim, espero que a Welby seja minha última parada. Depois disso, só mais consulte investidor aí, seu investidor. Quem sabe você não vem para contar a segunda etapa da Welby. Exato, estamos chegando lá. Combinado? Tá bom, combinado. Obrigado mesmo. Obrigada, viu? Tá bom, brigadão.